muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente está aqui para dar toda a informação que vocês precisam saber em primeira mão sobre o lançamento quentíssimo da BMW no Brasil. O novo Série 1 está entre nós. E eu estou aqui diretamente da Austin. A Austin, para quem assiste o nosso programa, sabe muito bem, quando o assunto é BMW 0 km, a nossa recomendação é a BMW Austin. Está querendo um Série 3 novo? Um Série 1 como esse? Não deixe de consultá-los. Mas vamos começar do começo. Esse vídeo especificamente é mais um vlog para introduzir e explicar um pouco do que se trata o novo Série 1 aqui no Brasil. O próximo vídeo sobre esse tema provavelmente vai ser a gente dirigindo o carro, testando o carro efetivamente. Mas vamos do começo. Já que estamos falando de Série 1, principal elefante na sala para todo entusiasta automotivo. Meu Deus do céu, o Série 1 deixou de ser um carro tração traseira. E você se importa com isso? Se você é um fanático BMW, talvez você se importe. Mas a realidade é o seguinte: a BMW precisava tornar o Série 1 um carro mais inteligente. E infelizmente, para os tempos modernos, o carro tração traseira ele pressupunha algumas coisas que acabavam sacrificando a praticidade do veículo. Para vocês que entendem, gostam da história da carroceria hatchback, a ideia é que eles sejam carros extremamente práticos, utilitários. Uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de um hatchback tradicional é justamente a possibilidade de você abrir esse porta-malas e simplesmente tombar esses bancos e ter basicamente uma função quase de furgão, você carregar coisa mesmo. A ideia é que eles sejam carros urbanos, práticos, úteis e que ao mesmo tempo que carreguem 4 adultos. Nessa parte, o antigo Série 1 é um carro que, precisamos ser sinceros, ele não era exatamente prático. Mas vamos começar do começo. Já que a gente está falando do novo Série 1, já tocamos na questão do carro ser um tração dianteira, como é que ficou o resto? Bom, a primeira versão do carro é justamente o 118i. Se você se lembra, em 2012, quando a BMW lançou a segunda geração do carro, foi justamente essa a primeira motorização disponibilizada para o mercado brasileiro. Esse 118i, ele ainda é um carro exclusivamente importado, ele não é fabricado aqui no Brasil. Então, quando o assunto é o 118i novo, nós também temos um motor menor. Nós também temos a questão do downsizing, da eficiência. O que nós temos debaixo do capô? Motor 1.5, 3 cilindros, turbinado. Aí você vai torcer o nariz mesmo agora, certo? Tração dianteira, 1.5, 3 cilindros turbo. Pois é, mas o que vocês precisam saber é que esse carro aqui rende 140 cavalos para pouco mais de 22 kg de torque. Número de respeito, tá? 0 a 100 km em 8,5 segundos, máxima de 211 km por hora. Um dos maiores predicados desse conjunto é justamente a questão da eficiência junto com o desempenho. A BMW declara que este powertrain ele é capaz de fazer, para um consumo normal, para uma pessoa em condução normal, em ciclo urbano, cerca de, no mínimo, 10 km por litro. Em estrada pode chegar a 12, 13, até mesmo 14 km por litro. A gente sabe muito bem que esse é um número declarado oficialmente, para dar uma questão de padrão, depende muito do seu estilo de condução, mas eu duvido efetivamente que o Série 1 novo seja um carro mais beberrão do que isso. Uma outra coisa bacana, tá, é a seguinte: antigamente nós tínhamos a caixa ZF de 8 marchas, altamente elogiada, com a calibragem esportiva você realmente se recusava a acreditar que aquele carro era um câmbio automático convencional. Para essa atual geração do Série 1, a BMW foi de cara num câmbio automatizado de dupla embreagem, 7 marchas agora. Nós vamos ver como é que esse câmbio se comporta na direção, mas de experiências passadas eu sempre tendo a preferir para o aspecto de desempenho justamente a caixa de dupla embreagem. Ela tem uma pegada um pouquinho mais esportiva. Tá bom. Essencialmente é isso que tínhamos para falar de powertrain. Bora lá para dentro do novo Série 1 para dar uma olhadinha como é que as coisas ficaram lá dentro. E chegamos ao cabine do novo Série 1, meus amigos. O que eu posso contar para vocês aqui a bordo da cabine? Bom, primeira coisa que a gente percebe é justamente a ausência do eixo cardan. Tá, sem transformar isso em algo extremamente técnico, o cardan seria justamente o que transferiria o que está acontecendo no motor para as rodas motrizes lá no eixo traseiro, certo? A famosa tração traseira. Como aquilo não existe mais, isso liberou
muito espaço dentro da cabine do Série 1. Antigamente a gente tinha um console central que vinha até aqui. Dependendo do seu tamanho, você ficava constantemente encostando aqui no console central. E agora você tem uma cabine muito mais ampla, um pouquinho mais arejada. Cabine, inclusive, um pouco mais alta, tá? O banco que vocês estão vendo está na minha posição de direção mesmo. Fiz questão de colocá-la nessa posição para vocês entenderem uma questão de espaço, de sensação de arejamento aqui dentro da cabine, tá? Volante, dessa vez, apesar de ser essa versão Sport GP o produto de entrada atualmente do Série 1, um carro muito bem acabado nessa parte. O volante tem um revestimento de couro, obviamente, que é um couro sintético, até porque hoje em dia tem toda essa questão eco-friendly, mas painel completamente digital. Quando a gente liga, como é que a gente liga o Série 1? Assim como no novo Série 3, Série 5, Série 8, a ignição veio aqui para o painel central. Assim simples. E a instrumentação se acende por completo. Vamos desligar porque vocês não precisam ver isso nesse instante. Vou mostrar para vocês outras coisas. Bom, em termos de dirigibilidade, o Série 1 novo ele oferece os mesmos modos tradicionais BMWs. Temos o Eco Pro, temos o modo Comfort e o modo Sport. Uma coisa muito interessante é que agora você pode configurar o perfil do modo do condução, por exemplo, do Sport de maneira individual. Então, por exemplo, você vai aqui no iDrive, que você pode manusear inclusive por aqui, ou definições do touch, e você tem acesso a tudo isso. Aí você chega no Driving Experience Control. Sabe aquela sensação que você tem quando você compra um carro, que talvez aquele modo Sport esteja um pouquinho pesado demais o volante, de maneira artificial? Pois é, você pode configurar isso agora para a direção, por exemplo, no modo Comfort. Você pode fazer isso agora. E aí você volta e você pode configurar, inclusive, a EcoPro. Sabe a EcoPro quando você tem um carro com uma resposta muito letárgica ou com um volante muito besta? A mesma coisa se aplica aqui. Bom, o iDrive, meus amigos, é aquilo que vocês já se acostumaram a ver em todos os produtos atuais da BMW. Últimas versões, ele tem basicamente tudo que se espera em termos de ergonomia, paramento de celular, Bluetooth áudio, tudo que você precisa nesse aspecto, com algumas novidades, né? Hoje você tem aqui no Brasil disponível o sistema de Connected Drive, tá? Ainda não sei exatamente se eles vão habilitar o BMW Concierge para esse veículo, mas a funcionalidade existe, é uma questão de habilitar ou não. Mas o Connected Drive, meus amigos, é um sistema que ele adquire dados, ele recebe dados, então ele te dá, por exemplo, informações de clima, de meteorologia e atualização de tráfego, de trânsito em tempo real, tá? Ele tem GPS completo também. Obviamente esse carro acabou de chegar, a gente está fazendo isso em primeira mão, então em algum momento eles vão instalar tudo isso. O que mais que nós temos aqui para falar para vocês? Bom, câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. A ausência sentida, cadê as borboletas atrás do volante? Faz parte, é uma questão de pacote mesmo. Esse carro é um Sport GP. Acabamento do teto em Anthracite Black, ou preto Anthracite, tá? Uma coisa muito bacana, quando a gente vem aqui no meu veículo também, é você poder configurar a ambientação de luzes internas do carro. Parece que isso aqui é um plástico, mas é feito de uma maneira tão bem feita que os LEDs que estão aqui dentro, eles podem trocar de cor. Então, por exemplo, você vem aqui, configurações do veículo, novamente, luz. Aí, iluminação interior. E aí você pode escolher entre uma opção de 1, 2, 3, 4, 6 cores diferentes. Bronze, laranja, tradicional BMW, branco, azul, verde e lilás. Sim, alguém vai me zoar porque eu deixei no lilás, mas você pode observar inclusive aqui nos painéis, nas portas, uma coisa interessante na qualidade de construção do BMW. Uma das coisas legais é o assistente de estacionamento. Significa dizer que o carro é capaz de identificar condições de faixa e de baliza automaticamente e facilitar o trabalho do motorista. E ele também tem o opcional de você ter o carro memorizando os últimos movimentos, os últimos 50 metros que você fez para entrar. Então o que acontece? Se você entra num lugar hiper apertado, depois tem um problema para sair, você engata a ré, o carro memoriza isso e ele sai sozinho. Isso facilita muito a vida de quem tem que conviver com estacionamento e vaga apertada. De fato, a construção do carro ela está um pouco mais sofisticada do que na geração anterior. Também nem poderia ser diferente, afinal é uma nova plataforma, é uma evolução. Então
que você nota, aqui especialmente é tudo macio ao toque, tá? Não tem plástico duro essencialmente. Um pouquinho aqui na coluna central, no túnel central, mas não é nada que aflija aos corações de quem está comprando um carro premium. Para mim, a grande questão que me incomoda um pouquinho no acabamento desse carro é esse tecido no banco, tá? Ele é uma mistura, você tem nas bordas um couro sintético, você tem o extensor clássico BMW, que se tornou padrão em todos os veículos da montadora, mas infelizmente no meio e aqui nós temos um tecido. Ok, tem gente que não vai se incomodar muito, mas eu acho que um carro como esse aqui tinha que vir sempre com um banco de couro completo. Agora, uma outra benesse de não termos mais uma tração traseira, de termos esse túnel central com esse espaço. Você tem um porta-treco que é efetivamente consideravelmente prático, fácil. Você tem uma porta USB aqui, especialmente o pessoal que vai carregar celular. Uma coisa que eu sentia muita ausência na geração anterior do Série 1, até por ter uma 118 da geração anterior, era lugar para botar suas coisas. Você tem esses dois porta-copos aqui, mas o que acontecia? Uma aceleradinha mais forte, o celular vinha parar no buraco negro de todo automóvel que é entre o banco e você nunca mais achava ele. Agora você tem um lugar que efetivamente você pode ligar seu celular aqui via Bluetooth ou até mesmo via cabo, ele vai aparecer ali na drive, ele fica aqui deitadinho, por exemplo, você tem como enxergá-lo ali, e ele não vai blá blá blá. Em suma, você nota que a BMW realmente se preocupou em tornar o carro um pouco mais inteligente, um pouco mais prático. Agora, já que eu estou falando tanto de praticidade, de espaço interno, a melhor maneira de mostrar para vocês o quanto o Série 1 melhorou é justamente irmos lá para o banco traseiro. Lembrando, 1,84 m de altura, olha a posição que eu tenho espaço para o teto, tem uma visibilidade ótima de cabine, não tem ponto cego, é uma cabine arejada, gostosa de estar, e o banco está na posição que eu dirigiria, tá? Volante, como de praxe, com ajuste inclusive, isso é genial na BMW. É um dos volantes que mais vem próximo do corpo, então eu consigo dirigir na posição certa, deixar o carro aqui e tá aqui, ó. Dirigiria exatamente nessa posição. Bora pro banco traseiro para mostrar para vocês como o carro tem mais espaço. Então, chegamos ao grande momento da verdade. Série 1 anterior tinha dois problemas. Até para entrar era meio chato. Primeiro, você tinha essa parte do veículo invadindo consideravelmente o espaço de entrada, certo? Aí você sentava aqui, e vamos ser sinceros, o Série 1 antigo, ele não era um carro necessariamente prático, espaçoso. Você não carregaria 4 adultos grandes dentro do Série 1, certo? Da geração anterior. Agora sim. Percebam bem que eu estou numa posição que não é que eu estou fazendo esforço. Ó, eu consigo mexer, tudo bem, eu bati ali, tudo bem. Mas ó, eu consigo mexer minhas pernas, eu tenho conforto, eu tenho acesso. Não é algo que eu usaria apenas para uma viagem curta, para uma distância curtinha. Eu entro aqui dentro e fico numa posição confortável. O banco, inclusive, ele é levemente deitado. Eu tenho amplitude para minha cabeça aqui dentro, então não é uma coisa claustrofóbica, tá? Esse carro efetivamente é capaz de carregar 4 adultos ou 4 adultos e uma criança no meio tranquilamente. Inclusive cadeirinhas Isofix aqui para o seu filho menor. Mas uma coisa intrigante, né? Porque o que acontece com o Série 1 novo é o seguinte: como que pode o carro ficar tão prático? Só para explicar para vocês, esse carro ele não cresceu em relação ao modelo anterior. Pelo contrário, ele ficou menor. Ele é 2 centímetros menos comprido que o antigo Série 1. Mas, apesar dos pesares, lá dentro da cabine, essa melhoria fez com que o carro tivesse até 4 centímetros a mais de comprimento, especialmente no banco traseiro, para quem viaja atrás, e 1,5 centímetros a mais de largura para ombro. Ou seja, a cabine é um lugar mais gostosa de passar dentro, coisa que o Série 1 nunca foi. Se não bastasse a questão do motor downsizing, do motor 1.5 3 cilindros turbo, tanque de 42 litros, ou seja, a BMW realmente acredita que o carro é econômico, que é um tanque bem pequeno. Uma das grandes melhorias do novo Série 1 está na aerodinâmica. O antigo carro tinha um coeficiente aerodinâmico de mais ou menos 0,31. Esse carro tem um coeficiente aerodinâmico de 0,26. O que isso significa? É um carro que corta o ar muito mais eficiente. Ele tem muito menos arrasto que a geração anterior. Então, por exemplo, aquele momento que você pegou uma estrada, ligou o piloto automático, botou no 120 km por hora, o carro encontra muito menos resistência. Isso torna o carro muito mais eficiente. Nesse pacote para o Brasil, uma coisa interessante, os faróis BMW Full LED, tá? Vou até ligar para vocês darem uma olhadinha.
uma coisa, agora é uma nova linguagem, até uma coisa que a gente acho que não comentou recentemente, você não encontra mais uma roldana aqui para você selecionar. Você tem uma série de botões mesmo que você pressiona e seleciona. Você tem o modo alto e aí você entra dentro do carro e ali está. Apertei o botão, veja o farol aceso. Mas, meus amigos, esse foi tudo que você precisa saber sobre o novo Série 1 aqui no Brasil. Esse carro está à venda por cerca de R$175 mil. Não é um preço barato, tá? Mas ele é um carro que ainda é essencialmente importado. Deve haver plano de fabricação local nos próximos anos. Para quem procura um hatch, quem precisa de um carro um pouco menor, que sabe que o Série 3 talvez não se adeque na sua vaga de garagem do dia a dia, ou até mesmo tem problema no escritório, você gosta mesmo de um carro um pouco menor, um carro um pouquinho mais diminuto. O Série 1 vai atender bem, ele se tornou um carro mais espaçoso, uma cabine mais inteligente, mais arejado. Isso alinha o Série 1 hoje ao benchmark dos hatchbacks contemporâneos. Então agora nós temos um motor pequeno, transversal, não mais longitudinal, apenas tração dianteira. Isso torna ele um concorrente em todos os aspectos equivalente ao Classe A, em todos os aspectos concorrente com o Golf, com a 3, com o Focus. Isso especialmente no mercado europeu. Do ponto de vista do entusiasta automotivo, de fato, tem um pedaço dessa história que a gente precisa deixar claro. Vamos ver quando a gente dirigir. Eu não vou tecer nenhum tipo de pré-julgamento agora. Eu vou aguardar o momento em que eu dirigir o carro para dizer para vocês se esse carro ainda é um BMW que agrada aquele fã da marca mesmo. Porque o Série 1 antigo, apesar de todos os defeitos, do visual não ser maravilhoso, do acabamento não ser primoroso, do espaço interno não ser lá essas coisas, era um carro muito gostoso de dirigir. Obviamente, se a BMW fabricasse carros que só fossem muito gostosos de dirigir e que não fossem nem um pouco práticos, utilitários, ela estaria perdendo o mercado. Foi nessa direção que o Série 1 novo virou. E bom, meus amigos, se você vai comprar seu BMW 0 km, não deixe de procurar os nossos amigos do Grupo Osten. Chegou no nosso canal agora? Gostou do que viu? Não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho para não perder tudo de novo que nós fazemos e deixa um like que nos ajuda bastante a continuar crescendo. E bom, nessa tela final, meus amigos, vocês podem ver o teste completo que nós fizemos do recém-lançado BMW 320i, na versão intermediária também, Sport GP. Eu e o William debulhamos o carro para vocês. Muito em breve andaremos no novo Série 1.